Colégio Isaac Newton oferece agora dicas para o Enem. Olá moçada, tudo bem? Meu nome é Melo, professor Melo, sou professor de História e nós vamos aqui com algumas dicas para o Enem desse ano. Uma das dicas que provavelmente, uma das questões que provavelmente deve estar na prova esse ano é a respeito do golpe de 64. Haja visto que nós estamos tendo 50 anos em relação a esse golpe. Importante mostrar para vocês, primeiramente, o conceito de ditadura. O que é uma ditadura? Ditadura é o contrário de democracia. Se em um governo democrático nós temos a garantia de liberdades, numa ditadura nós temos justamente o contrário, que é a ausência de liberdade. Então o que é uma ditadura? São governos não democráticos ou antidemocráticos, onde você tem a ausência de todas as liberdades, sejam elas individuais, sejam elas coletivas. A respeito do Brasil, quais são os antecedentes que nós temos em relação à ditadura? Vale lembrar, nós temos uma crise política do governo Jânio Quadros João Goulart, nós temos o contexto da Guerra Fria, o choque ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética, e aí nesse momento o Brasil ele tem que se alinhar a alguns desses territórios, algumas dessas ideologias. Existe um risco muito grande no Brasil, um temor no Brasil de uma revolução comunista. Haja visto que em 59 nós tivemos a Revolução Cubana, que em 62 passa a ser oficialmente um país comunista, e existe um temor muito grande por parte dos Estados Unidos que essa ideologia comunista que se instaura em Cuba pudesse exercer uma influência nos territórios sul-americanos. Então você tem, primeiro, uma crise política no governo Jânio Quadros que se estende até o governo João Goulart, você tem um contexto externo, que é o contexto da Guerra Fria, e a questão do apoio da população civil em relação ao golpe especificamente. Durante muito tempo nós lançamos o termo ditadura militar. Hoje o aluno tem que entender que essa ditadura não foi apenas militar, ela também foi uma ditadura civil. Nós tivemos a participação de entidades civis, a Igreja Católica especificamente, a imprensa, alguns movimentos estudantis que participam desse golpe em 64, temerando o quê? Uma tentativa de revolução ou uma suposta ameaça comunista que existisse no Brasil. Então, em função desses fatores internos e externos, nós temos em 64, no dia 1º de abril, na madrugada do dia 1º de abril de 1964, o golpe, correto? Esse golpe, o que vem a ser? Como que vai ser formado esse governo ditatorial? De que maneira que acontece isso? Nós temos a criação dos chamados atos institucionais. O que vem a ser esses atos institucionais? Atos institucionais são um conjunto de normas superiores, baixadas pelo governo, que se sobrepunham até mesmo à Constituição Federal. Haja visto que em 1967 nós vamos ter a elaboração de uma Constituição. Então você vai ter uma legalização do regime. Só que acima dessa Constituição, você tem esses atos institucionais, que é o que dita as normas a serem implementadas dentro desse regime que vai de 64 a 85. Quais são os principais atos institucionais? Nós vamos ter o ato institucional número 1, 2, 3, 4 e 5. O que vem a ser o ato institucional número 1? É o ato que dá início 8 dias depois do golpe a dar todo o poder ao presidente da República, quer dizer, que amplia os poderes do executivo, principalmente na questão de suspender mandatos, cassar mandatos de políticos que são opositores ao regime. Ato institucional número 2, nós vamos ter a criação da Lei de Segurança Nacional, importante salientar isso, e vamos ter o fim do multipartidarismo. O Brasil passa a ter apenas 2 partidos, o bipartidarismo. De um lado, a Arena, que é o partido do governo, e o MDB, que é aquele partido onde reúne toda a oposição, aonde o governo possibilita essa oposição, mas obviamente dentro de uma possibilidade que o governo dá a que isso aconteça. Ato institucional número 3, você tem o fim das eleições diretas nos estados, para os governos dos estados. Ato institucional número 4 é o que cria a Constituição de 1967. Você tem a institucionalização do regime. E o ato institucional número 5,
que é o auge da ditadura que foi criada em 1968 no governo de Costa e Silva. Você tem o fim de todas as liberdades individuais e das liberdades coletivas. Você tem o fim de um dispositivo legal chamado de habeas corpus, que faz parte da democracia. Esse ato institucional é o que vai gerar o auge da ditadura no governo Médici, né, o chamado Anos de Chumbo. Muito bem, então é isso. Sobre ditadura militar, vale lembrar o conceito de ditadura, vale lembrar a vocês por que do termo civil-militar, né, e colocar para vocês a importância dos chamados atos institucionais. Lembrando do AI 1, 2, 3, 4 e 5.